Hoje quero falar com vocês sobre um tema que tem sido alvo de ataques ao longo da história da Igreja: a divindade de Cristo e como entender a triunidade de Deus. Esse é um assunto fundamental para a nossa fé e é importante que tenhamos clareza sobre ele, porque as Escrituras não deixam dúvidas sobre quem é Jesus Cristo. A dúvida sobre a divindade de Cristo começou a surgir com mais força no terceiro e quarto séculos. Um dos principais responsáveis por espalhar essas dúvidas foi Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. Ário ensinava que Jesus não era Deus eterno, mas uma criação exaltada de Deus. Essa heresia ficou conhecida como arianismo e afirmava que houve um tempo em que o Filho não existia. O arianismo foi combatido pela Igreja no Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Ali, foi reafirmado que Jesus Cristo é consubstancial, da mesma substância, com o Pai. A palavra grega usada foi homoousios, que significa que o Filho compartilha a mesma essência divina do Pai. Essa é uma afirmação direta contra a ideia de que Jesus seria apenas uma criação. Agora, vamos abordar o que a Bíblia ensina sobre a triunidade de Deus. A doutrina da Trindade é complexa, mas essencial. Ela afirma que Deus é um único ser em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são coeternos, coiguais e da mesma substância, mas desempenham funções distintas. Um bom ponto de partida é Deuteronômio 6:4, que declara: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de que Deus é um. No entanto, ao longo das Escrituras, vemos essa unidade sendo revelada em três pessoas. Por exemplo, no batismo de Jesus, encontramos a manifestação clara da Trindade: o Filho sendo batizado, o Pai declarando: Este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo descendo como uma pomba. Mateus 3, versículos 16 e 17. Aqui, vemos as três pessoas agindo em perfeita harmonia. Em João 1, versículo 1, somos ensinados que o Verbo estava com Deus e era Deus. A palavra grega usada, prostonteon, com Deus, indica uma relação de comunhão entre o Pai e o Filho. E ao longo do Novo Testamento, fica claro que o Espírito Santo também é plenamente Deus, como em Atos 5, versículos 3 e 4, onde mentir ao Espírito Santo é considerado mentir a Deus. Em João 10:30, Jesus declara: Eu e o Pai somos um. No texto original em grego, Jesus usa as palavras ego kai ho pater hen esmen. Aqui, o termo hen, um, está no neutro, indicando unidade de essência, e não apenas uma simples concordância de intenções. Além disso, o verbo esmen, somos, está no plural, reforçando que o Pai e o Filho são pessoas distintas, mas que compartilham a mesma natureza divina. Essa afirmação foi tão clara para os ouvintes que eles imediatamente tentaram apedrejar Jesus por blasfêmia, reconhecendo que ele estava reivindicando igualdade com Deus. Compreender a triunidade de Deus é essencial para o cristão, porque ela nos ajuda a entender a redenção. O Pai planejou a salvação, o Filho realizou a obra na cruz e o Espírito Santo aplica essa salvação em nossas vidas. Essa unidade na diversidade revela a perfeição de Deus. Portanto, negar a divindade de Cristo é desmantelar o Evangelho. Se Jesus não fosse Deus, não poderia nos salvar, porque somente um sacrifício perfeito e infinito poderia satisfazer a justiça divina. Hebreus 1:3 nos lembra que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Por fim, a doutrina da Trindade não é algo que podemos compreender plenamente com nossa mente limitada, mas é algo que aceitamos pela fé, porque está claramente revelado nas Escrituras. Que possamos adorá-lo em sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, digno de toda honra, glória e louvor,